uma das grandes falhas do cristianismo pós-moderno é dizer que é adorador e amante de Deus, ao passo que ao mesmo tempo rejeita a palavra do Senhor, rejeita as Escrituras Sagradas. Esse é um dos grandes males de nossa época. Cristãos que ouvem falar de Deus, mas odeiam as Escrituras, e odeiam de tal maneira que pouco conhecem sobre ela. Nos tempos antigos, um cristão que se afirmava como um cristão necessariamente é alguém que deveria conhecer a palavra de Deus. Percebam, Paulo apóstolo, ao chegar em Bereia e expor ali o Evangelho, já uma igreja certamente formada, os crentes daquele local conferem na Escritura se a palavra do apóstolo verdadeiramente estava correta. Em nossos dias, os pastores sobem aos púlpitos e falam de Deus, mas de um Deus que é completamente divorciado das Escrituras, que não é o Deus da palavra de Deus, mas um Deus subordinado ao coração humano, um Deus que está pronto para atender o seu desejo, um Deus que atende ao seu pedido. Parece aquele Deus da caixinha de promessa, onde nós só tiramos bênçãos. Um Deus que não fala sobre o nosso erro, que não atenta para o nosso pecado, porque é feio demais um Deus que se coloca para falar um pouco e denunciar o seu pecado. Que Deus é esse? Que pai você seria se não corrigisse a seu filho? Que filho você teria em seu lar que não fosse domesticado corretamente, criado na decência, em uma postura que o levasse a crer verdadeiramente que ele tem limites e alguém sobre ele, que ele está debaixo de autoridade? Que pai seria você? Que filho vocês teriam? Pois bem, uma forma que Deus usa as Escrituras é inclusive para nos corrigir, mas isso não é sinal de que Ele nos odeia, que a própria palavra de Deus também nos diz que o Senhor açoita e corrige aquele a quem ama. Perceba, um dos maiores pecados da cristandade moderna é desconsiderar o sábio conselho do Senhor. Quando você estiver em casa, faça esse exercício que eu vou lhe dizer. Leia o Salmo 81, anotem aí, leia o Salmo 81. Deixa eu dar para você um spoiler sobre o Salmo 81. Lá no Salmo 81 é mostrado uma forma de Deus atribuir juízo ao povo. E sabe como é que Deus atribui juízo ao povo? Como é que Deus pune um povo ou pune uma nação? É simplesmente se silenciando, é não corrigindo os pecados de um povo. Aí o povo começa a elaborar sobre si um Deus e confecciona um Deus que é segundo a inclinação do seu coração. E sabe qual é o problema disso? É que nós passamos a acreditar nos desígnios do nosso coração, ao invés do desígnio revelado por Deus em sua palavra. Sabe qual é o problema disso? É que o sábio Salomão falou que do coração do homem procede as saídas da vida, e há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu caminho se revela como morte. O único caminho estável e verdadeiro para o povo do pacto, para o povo da aliança, para nós que cá estamos, é ouvirmos a Deus por meio da pregação pública da palavra do Senhor. Negar as Escrituras literalmente é caminhar para a morte, é tapar os ouvidos para Deus, é se divorciar verdadeiramente da verdade. Afinal de contas, a verdade para nós deixa de ser um conceito, a verdade para nós passa a ser a encarnação do Verbo divino. Afinal de contas, para o mundo, verdade pode ser um conceito transitório, mas para nós a verdade não é conceito, é a pessoa de Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, negar as Escrituras, negar a palavra de
Deus é negar todo conhecimento do Senhor.